Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, fazendo o nosso ato de contrição, conforme o nosso catecismo, que desde o Concílio Ecumênico de Trento, realizado em 1545 a 1563, no capítulo 4 da Doutrina de Sacramento Paenitentiae, onde destaca que a contrição acompanhada pela intenção de se confessar reconcilia o homem com Deus, mesmo antes que esse sacramento seja realmente recebido. Então nós vamos fazer o nosso ato de contrição, sempre com aquele propósito de nos confessarmos e trazendo aqui mais um propósito, o propósito de amar a Deus na pessoa do nosso irmão, perdoando a pessoa do nosso irmão que também nos tenha ofendido. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hoje a igreja celebra a memória e a festa dos santos Simão e São Judas Tadeu. Simão, chamado Zelota, e Judas Tadeu foram discípulos de Jesus, como a gente bem sabe. Ambos se encontram nas listas dos apóstolos. Judas, por vezes confundido com traidor, por causa do nome Judas, tornou-se popular e é cultuado como padroeiro das causas desesperadas. Deixemos-nos impulsionar hoje pelo ardor missionário desses dois apóstolos, lembrando que nós estamos no mês das missões. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Seu som ressoa e se espalhe em toda a terra. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha
em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. A noite publica essa notícia. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, verso 12 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Dia maravilhoso. A Igreja Católica hoje celebra a memória dos santos Simão e Judas Tadeu. Vamos venerar a vida dos santos. Venerar significa olhar seus exemplos. Não vamos esquecê-los. Simão, chamado Zelota, e Judas Tadeu foram discípulos de Jesus. Hoje a Igreja celebra a festa desses santos e nos convida a todos a abraçarmos nossa vocação, nossa missão, a partir do exemplo deles. Lembrando que Jesus, hoje, ele subiu a montanha para rezar a noite inteira. Tem pessoas que resistem à oração, não é verdade? Como pode o cristão viver sem oração se o próprio Filho de Deus passava a noite toda, a madrugada inteira até o amanhecer rezando? Veja a importância da oração, como Jesus nos ensina a ser missionários a partir da oração. Antes de chamar seus discípulos, Jesus passou a noite inteira rezando. Antes de assumir nossa vocação, devemos, pela oração, entender a nossa vocação, ouvir o nosso chamado,
Se nós ainda não ouvimos o nosso chamado e não sabemos qual a nossa vocação, é porque o nosso espírito de oração anda acomodado. Em vez de rezar a noite toda, nós dormimos a noite toda e ainda dormir no dia seguinte. Simão, denominado Zelota, por pertencer, antes de ser apóstolo, ao partido dos Zelotas. Esse partido famoso por sua forte oposição aos ocupantes romanos. Eles queriam tirar a força aos romanos. Se fosse hoje, Jesus Cristo chamasse um apóstolo como Zelota, como Simão, que foi Zelota, ele seria chamado comunista, porque no meio deles tinha um ali que contra os poderes da forma denunciativa. Quando a gente passa a denunciar os poderes, a gente não é chamado de comunista, mas Jesus estava na lista deles ali um apóstolo que era Zelota. Portanto, vamos ter cuidado quando nós classificarmos os apóstolos de Cristo. Deus lhe chama todos à conversão. Nas listas dos apóstolos, Simão, conhecido também como Cananeu, aparece sempre ao lado de Judas Tadeu. Sobre sua vida posterior, nada se sabe. Quanto a Judas, foi atribuída a paternidade de uma das cartas chamadas católicas, como nós conhecemos, isto é, endereçada não a uma só pessoa ou a uma comunidade determinada, mas a grandes números de destinatários. Essa carta, contendo apenas 25 versículos, previne os fiéis contra os falsos mestres, os falsos doutores, e convida-nos todos a perseverar na fé autêntica, seguindo Jesus no bom ensinamento, na verdadeira e sã doutrina. Vamos hoje, celebrando a memória desses santos, São Judas inclusive, São Simão, abraçar nossa vocação também. Ambos se encontram na lista dos apóstolos. Vamos entender também que nós somos chamados. Jesus Cristo, ele passou a noite toda a orar e nos convida também a noite toda a orar. Deixemos-nos nos impulsionar pelo Espírito da oração, pelo ardor missionário dos missionários que hoje lembramos também, São Simão e São Judas Tadeu. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22. Paulo, direcionando aos Efésios, vai dizer: não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Nós somos chamados a pertencermos à família de Deus. E Jesus Cristo, em outro momento, vai dizer: minha mãe, meus irmãos, e meu pai, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós somos chamados a edificarmos com Cristo o fundamento, a partir dos apóstolos, os profetas e o próprio Jesus Cristo, que é e foi e permanecerá e será sempre a pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta, se eleva, e vamos formar com ele um templo santo no Senhor. Nós somos integrados, como disse Paulo. Vós fostes integrados nesta construção para vos tornar de morada de Deus pelo Espírito. É muita responsabilidade. Ser missionário não é somente dizer um sim vazio, é assumir a nossa vocação. E o Salmo responsorial, Salmo 18, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. É a voz de Deus a nos chamar. Esse é o som que ressoa. E Lucas capítulo 6, verso 12 a 19, hoje, Jesus, como nós já conversamos, falamos, foi à montanha para rezar, passou a noite inteira em oração a Deus e somente ao amanhecer chamou seus discípulos. Veja a importância da oração. Não podemos deixar a oração por último na nossa vida. Jesus Cristo colocou em primeiro lugar. Só depois de rezar a noite inteira que vai chamar os discípulos, um por um. Vai nomear a partir de Pedro, de André. Inclusive Pedro é citado aí primeiro,
mostrando a primazia, que realmente ele tinha justamente a missão de ser o líder desse grupo. Jesus desceu a montanha, nós devemos descer também. Nós, quando nos elevamos na oração, é para estarmos com o pé no chão também. Isso quer dizer descer a montanha, vivenciar a nossa realidade, assumir nosso batismo, levar a boa nova àqueles que são descrentes, aos necessitados também, porque muitos vieram até Jesus para serem curados de suas doenças. Isso demonstra a sociedade que Jesus estava vivenciando, de pessoas atormentadas por espíritos maus, que foram curadas. E quantos espíritos maus hoje precisamos curar numa sociedade doentia, numa sociedade que muitas vezes falta força, que falta ânimo, onde a depressão toma conta de muita gente. Ó Jesus, incansável pregador do Evangelho, escolheste como teus colaboradores os apóstolos São Simão e São Judas. A eles ensinaste, com palavras e exemplos, as linhas fundamentais do reino de Deus. E eles perseveraram até o fim, selando com um martírio a doação da própria vida. Ensina-nos, Senhor, a sermos missionários. Dai-nos força para assumir nossa vocação. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos aqui abrir a Bíblia, porque laudes significa, lembre sempre, abrir a Bíblia e começar a rezar a partir dos salmos, dos cânticos, dos hinos, da palavra de Deus. Muita gente diz, não vou rezar essa oração, mas termina não rezando nenhuma oração. E aqui nós temos uma oração todo dia. Então vamos rezar, porque quem reza se salva. E quem não reza, deixemos que cada um responda. Então vamos rezar. Estamos rezando todos os dias? É necessário rezarmos todos os dias. Essa é a condição de nos salvarmos. Muitas almas estão a lamentar-se lá no inferno, porque elas estão dizendo, bastava eu ter rezado e eu me salvaria, e eu não rezei. Mas já é tarde demais. Portanto, vamos rezar todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Salve, Santa Mãe de Deus!